Fala galera, Coruja na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos ver uma batalha bem esperada de dois ex-desafiantes ao título mundial. Sem muita enrolação, vamos à partida agora. Brancas, nós temos ele, Fabiano Caruana, com 2.764 de rate feed contra Ian Nepomniachtchi, com 2.794. Essa partida aconteceu pela quarta rodada do Superbet Chess Classic România 2023. Aqui Caruana tem a chance de mostrar que tudo o que ele falava durante o Mundial era correto. Já Ian tem a chance de elevar um pouco da sua moral depois da derrota. Caruana que jogou D4, veio o cavalo F6 por parte de Nepo. A partida continuou com o cavalo F3, D5, C4 e A6. Aqui as brancas jogaram o cavalo C3 e veio o C5 por parte das pretas. Aqui Caruana jogou E3 e chegamos na posição de semi-tarraxa. Antes de continuar a partida, se você é novo no canal, assista esse vídeo até o final. Se gostar, no final eu peço o seu like e sua inscrição. Agora, quem já é inscrito do canal, deixe logo o seu dedo no like para dar aquela força para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. A partida continuou com cavalo C6, veio o peão de C versus D5 e peão de A versus D5. Aqui as brancas cravaram o cavalo de C6 e veio o peão de C versus D4. Caruana aqui escolhe jogar contra um peão dama isolado. Se é bom ou ruim, eu não sei. O fato é que você tem que saber jogar em ambas as situações. A partida continuou com cavalo versus peão, já cravando o cavalo de C6. Aqui as pretas jogaram bispo D7, reforçando a defesa desse ponto. Veio o roque por parte das brancas e bispo D6 preparando o roque preto. A partida continuou com o cavalo F3 saindo da frente da dama, já botando uma ameaça sobre o peão de D5. E aqui as pretas jogaram bispo E6 defendendo esse peão. A partida teve ainda continuação com B3, preparando jogar bispo B2. E as pretas aqui tiraram a cravada do cavalo por meio de A6. As brancas voltaram um bispo para D3 e as pretas aqui propuseram trocas de cavalo, com cavalo E5. As brancas aceitaram, veio cavalo versus cavalo, e depois de bispo versus cavalo, já existe ameaça ao cavalo de C3. Aqui veio o bispo B2 defendendo esse ponto e torre C8 reforçando a ameaça. Veio torre C1 reforçando a defesa, aqui Nepo roca pequeno, e as brancas fazem um lance bem interessante, que é F4 ganhando espaço na ala do rei. A partida continuou com bispo C7, querendo manobrar o bispo para B6 e tentar tirar proveito dessa cravada do peão de E3 devido ao rei em G1. Porém, Caruana já se antecipou a isso e jogou o cavalo E2. E agora, quando o bispo veio para B6, ele joga bispo D4 propondo trocas. Veio bispo versus bispo e cavalo versus bispo. Aqui as pretas jogaram dama A5, conectando as torres, como também ameaçando o peão de A2. As brancas fizeram algo similar e jogaram dama E2, só que em vez de atacar, estão defendendo o ponto de A2 e as torres ficaram conectadas também. A partida continuou com torre de F E8. Nunca é ruim colocar uma torre na mesma coluna que está a dama adversária. Aqui já tem alguns temas surgindo, como jogar cavalo G4, para ameaçar o peão de E3. A partida continuou com H3, já evitando esse tema, e também dando uma casa de fuga para o rei. Veio o bispo D7 por parte de Nepo, saindo já da frente da torre, e aqui as brancas jogaram torre versus torre. Depois de torre versus torre, aqui Fabiano jogou dama B2, colocando a dama branca numa casa mais ativa. Veio dama C5 por parte das pretas, e aqui as brancas vieram com A4, impedindo qualquer B5 por parte de Nepo. A partida continuou com A5, evitando mais expansões das brancas, com B4, e aqui Caruana jogou a dama para outra casa, que é a dama D2, ficando já de olho no peão de A5, como também mantendo preso a dama na defesa desse ponto. Nepo não quis isso, já jogou imediatamente B6, reforçando a defesa da casa de A5, e as brancas continuaram com torre B1, querendo jogar B4. Aqui Nepo jogou um lance bem forte, que foi dama A3, surgindo alguns temas de cheque na oitava fileira, como também um truque que vamos ver mais para frente. É claro que Caruana viu tudo isso e jogou o preciso lance rei H2. Porém, caso ele tivesse jogado o imediato B4, aqui viria peão versus peão e depois de torre versus B4, as pretas teriam um lance ganhador torre C3, ameaçando o bispo e principalmente bloqueando a defesa da torre por meio da dama branca. E uma das peças irá cair das brancas, ficando com a posição completamente ganha para Nepo. Voltando para a partida, depois de rei H2, as pretas jogaram H6. Um lance de espera e também já dando aquela casa de fuga para o rei. A partida continuou com torre B2, veio dama E7, torre C2, propondo trocas. E aqui as pretas jogaram torre C5. Falando, se você quiser trocar, troque nas minhas condições. Aqui as pretas criariam dois peões centrais. E Caruana não aceitou isso e jogou cavalo F3. Agora sim, Nepo decidiu que era hora de trocar. E veio torre versus torre e bispo versus torre. Veio dama C5, colocando a dama numa casa bem mais ativa. E aqui as brancas jogaram o bispo D3. Nepo aqui jogou rei F8, passando a vez novamente. E possivelmente ele estaria satisfeito com o empate contra um jogador do calibre de Caruana. Porém, Caruana tinha outros planos.
E aqui ele jogou cavalo D4. A partida continuou com rei G8, passando novamente a vez. Veio o rei G1, rei F8, rei F2, rei E7 e dama B2. O Nepos voltou com o rei para F8, passando a vez novamente. E aqui ambos os jogadores estão jogando de maneira impecável até esse lance. Já estamos no lance 37 e a partida, pelo incrível que pareça, não saiu da igualdade até agora. A partida continuou com o cavalo C2, veio o cavalo E4 e aqui as brancas têm sua chance de ouro. A única chance de surgir qualquer desequilíbrio na posição é trocar um bispo por um cavalo. E as brancas aceitaram essa troca. Veio bispo versus cavalo, depois de peão versus bispo, chegamos no final que agora é cavalo contra bispo e as chances são bem maiores de surgir qualquer desequilíbrio para ambos os jogadores. A partida continuou com o cavalo D4 centralizando o cavalo, veio o bispo C6, dama E2, dama C3 e a dama passou para A6, criando algumas ameaças, principalmente já imediatamente no ponto de B6, como também alguns cheques na oitava fileira. Aqui Nepo jogou dama D2, o lance mais forte, obrigando as brancas a voltarem com o cavalo para E2, e aqui as brancas jogaram, no caso, perdão, as pretas jogaram dama B4, protegendo o ponto de B6. Aqui o mais preciso lance, em vez de ser dama B4, seria voltar essa dama para D8. A dama exerceria o mesmo papel de defensora do peão de B6, porém aqui ficaria de olho na oitava fileira. A partida prosseguiu depois de dama B4 com dama C8 cheque. O bispo voltou para E8 e aqui as brancas jogaram dama C2. Uma triangulação muito bonita por parte das brancas. Agora a dama defende o ponto de B3, como também ameaça o peão de E4. De que maneira? A única defensora desse peão é a dama. E se esse cavalo vier para D4, perceba que não existe maneira tão fácil das pretas defender esse ponto. A partida prosseguiu com dama D7 e depois desse plano que falamos ainda há pouco, Caruana jogou cavalo D4. E chegamos na posição crítica da partida. Aqui Nepo, na sede de proteger seu peão, joga o impreciso lance F5. Porém, o mais correto seria justamente entregar esse peão com rei G8. E depois de dama versus peão, as pretas poderiam buscar algum contrajogo com bispo E6, aproveitando do fato que o cavalo de D4 está cravado. Depois de dama C2 para proteger o peão de B3, Nepo poderia jogar bispo D5, ficando com o peão a menos, porém neutralizando bastante o jogo das brancas. Creio eu que nenhum jogador gostaria de jogar essa posição com um peão a menos justamente contra Caruana. Deve ter sido isso que passou pela cabeça de Nepo. Por isso ele jogou F5. A partida continuou com dama C7, o lance mais preciso da posição. Veio dama D2 forçando o cavalo novamente a vir para E2. E aqui as pretas não têm como defender o peão de B6 e o bispo ao mesmo tempo. E aqui é claro que ele decide proteger o seu bispo e joga bispo E6. A partida continuou com finalmente Caruana ganhando um peão. Depois de dama B6 já ameaçando o bispo, veio o rei F7 protegendo esse bispo. A partida continuou com o lance de quem sabe do caqueado, que é dama D4, propondo trocas. É claro que Fabiano sabe que se trocar as damas, ele com um peão a mais é o suficiente para converter o ponto. E Nepo também sabe disso, e jogou dama A2. A partida continuou com dama A7 cheque, o rei veio para G8, e aqui vem um lance muito fino por parte de Caruana, que é dama A8, piorando a casa do rei. E o rei vem para F7 ou H7, em ligação direta com o peão de F5. Perceba que as brancas capturam de imediato o peão de A5 seria um erro, porque depois de bispo B3, a partida poderia continuar com dama F5, porém, agora perceba a diferença, o rei não está nem em F7 ou nem em H7, ou seja, essa captura não seria com cheque. Uma possível continuação seria bispo C4, cravando mais ainda o cavalo de E2, as brancas são obrigadas a defender, depois de dama G4, viria rei H7, e nessa posição as pretas têm ótima chance de conseguir um empate. Voltando para a partida, depois de dama A8, aqui Nepo jogou rei H7, e agora sim Caruana capturou o peão de A5. Perceba a diferença, as pretas não podem capturar esse peão de B3 de bispo, porque agora viria dama F5 com cheque no rei H7. A partida continuou com rei H8, fugindo desse tema, e aqui as brancas jogaram dama D8, trazendo novamente o rei para H7. E depois de rei H7, Caruana voltou para A5, ganhando algum tempinho no relógio, nunca faz mal, e o Nepo jogou novamente rei H8. A partida continuou com B4, avançando esses peões passados e conectados na coluna A e B. A partida continuou com bispo C4, ameaçando ganhar o cavalo de E2, porém aqui está tudo sob controle. Veio cheque, rei H7 e dama D1, tanto protegendo o cavalo de E2 como também o peão de A4. Aqui Nepo jogou bispo B3, ameaçando a dama, como também permitindo agora qualquer captura do peão de A4, porém Caruana contra-atacou com um fortíssimo lance, que é dama D7.
ameaçando capturar o peão de F5 com cheque. Aqui Nepo tem que evitar e jogou o bispo E6. E agora Caruana jogou de novo uma triangulação muito bonita e jogou dama B5. Perceba que a dama em B5 está muito mais ativa do que a dama em D1 e exerce quase a mesma função. Defende o cavalo de E2, porém agora em B5 ela dá mais suporte para os avanços de peão. Fora que ela também já fica de olho na casa de F5. A partida continuou com rei H8 e aqui Caruana, com menos de 2 minutos no relógio, faz um lance muito sutil e muito forte. É dama C5, dificultando qualquer ideia das pretas de jogar bispo C4 para poder capturar o cavalo de E2. Se o bispo vem para C4, a dama pode estar dando cheque em C8 como em F8, e ambas casas fazem ligação com o peão de F5. E depois que o rei vem para F7, a dama capturaria com cheque no monarca preto. Aqui Nepo faz uma grande concessão e joga G6 para liberar o seu bispo. A partida continuou com o rei E1, fugindo de qualquer tema de cravado, veio o rei G8, e aqui as brancas se cravaram, jogando dama D6. O bispo vem para C4, tem dama versus peão com cheque. A partida continuou com o rei F7, defendendo o bispo e o ponto de G6, e também liberando a dama para poder capturar o peão de A4. Caruana jogou dama D2 e veio dama versus peão. E finalmente aqui o cavalo vem para o jogo, e veio o cavalo D4. A partida continuou com bispo C4, tentando criar alguns temas ali de entrada via primeira fileira. Caruana, com pouquíssimo tempo, fugiu desses temas com rei F2, veio H5 e rei G3. E aqui, finalmente, o monarca branco se encontra numa casa mais segura. E as peças das brancas, tanto o cavalo como a dama, agora estão liberadas para o ataque. Continuou com dama A3, veio B5 já avançando esse peão, e o peão só encontra-se a 3 casas da coroação. Nepo ainda jogou dama D3, propondo trocas, porém aqui Caruana jogou o mais forte da posição, que é dama C1. Perceba que esse lance não está entregando o peão, e não existe muito para o que as pretas fazer. A ameaça das brancas é muito clara, avançar esse peão para B6, depois B7, e aqui Nepo, cansado de resistir, jogou o bispo versus peão. Caruana soube muito bem como finalizar a partida e jogou dama C7. Veio o rei F8 por parte das pretas, e depois de simplesmente dama C5, Nepo abandonou essa partida. O que eu posso falar dessa partida é que Caruana jogou feito uma máquina, muito preciso e cirúrgico nos momentos necessários. Uma bela vitória para o GM naturalizado americano, com um sabor bem especial. Já Nepo possivelmente ainda não se recuperou da sua derrota para Ding no Mundial. E para quem gosta da precisão, vamos a ela agora. Temos 95,8 para Fabiano Caruana contra 92,5 para Nepo. Percebemos que Nepo jogou extremamente bem, porém, como ganhar de alguém que não tem nenhuma gafe, chance perdida, erro ou mesmo imprecisão? Caruana jogou feito uma máquina. E essa foi a partida de hoje, senhores. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, além de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo. Até a próxima. Fui!